Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos o Evangelho deste quarto domingo do tempo do Advento do ano C. Já quero te contar uma novidade, hein? Com a graça de Deus, se assim Deus me permitir, vou estar postando, provavelmente já amanhã domingo ou no mais tardar segunda-feira, as explicações também das leituras, tanto da missa da véspera de Natal, como da missa do dia de Natal em si mesmo, tá bom? Então aguarde, já se inscreva, ative as notificações para você poder receber tudo na íntegra, tá bom? E já lembra você, né? Se você puder, comente aqui, curta e mande para outras pessoas, assim você me ajuda a espalhar esse estudo. Mas o evangelho deste domingo se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45, que diz assim: Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, o que é que nós podemos entender desse texto, né? Primeira coisa que eu quero comentar para você é que essa localidade que supostamente Maria estava indo, ela estava a cerca de 150 quilômetros de Nazaré, o que daria algo em torno de 4 a 5 dias para que Maria pudesse percorrer. Então era uma viagem bem longa. E o que nós podemos extrair aqui da grande teologia do evangelista Lucas diante dessa situação? A primeira coisa que eu quero mencionar com vocês é a questão da alegria, né? Aqui mostra muito bem que quando se ouviu a exclamação, a criança pulou no ventre, né? Pulou de alegria. Provavelmente João Batista, que ao pular no ventre de Isabel, remete à alegria do povo de Israel, que agora, ao saber que o Messias chega, eles agora se alegram. Diante de um tempo de tanta tristeza, de tantos problemas, diante do pecado que assolou aquele povo, João Batista aqui simboliza a alegria do povo de Deus. De fato, Cristo vem para trazer a alegria, e a alegria verdadeira. Segunda coisa que eu queria comentar é a expressão que Isabel exclama: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essa expressão em grego seria o superlativo que era utilizado naquele tempo. E aí, como é que a gente pode perceber isso aqui? Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte: tu és a mais bendita entre as mulheres. Essa seria a expressão mais coerente para se utilizar. Só que é interessante que essa mesma expressão se encontra lá na Bíblia, não vou abrir com vocês, mas está lá em Juízes, capítulo 5, versículo 24. No texto que, segundo alguns, é o mais antigo da Bíblia, que seria o Cântico de Débora. Esse cântico, até anotei aqui para que eu não esquecesse, ele é um cântico para celebrar Jael, que foi um instrumento, né, diante da opressão que era vivida por Císera. Ele estava oprimindo o povo e essa mulher, Jael, ela acaba vencendo, né, ela é instrumento das mãos de Deus, mesmo dentro das suas limitações. E aí o cântico de Débora eleva, né, exalta essa mulher. É interessante enxergarmos Maria do mesmo jeito. Maria com seu sim, com a sua obediência, com seus pés missionários, que vai apressadamente até a sua prima Isabel, aponta para esta realidade, né? Em Maria, Maria foi um instrumento nas mãos de Deus. Mas algo que eu também queria comentar, faltam 2 pontos ainda antes de finalizar o vídeo. Eu queria comentar com você que está assistindo esse vídeo agora uma grande ligação que nós temos da felicidade de Maria em relação à sua fé. No versículo 45 vai dizer: Bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquela que acreditou. É interessante a gente perceber que essa frase ela remonta que a nossa verdadeira felicidade se encontra na fé. Somente um coração que acredita, um coração que crê, é capaz de experimentar uma alegria de verdade. Isso é muito bonito na boca de Isabel aparecer, né? Porque, com efeito, apenas aquele que acredita fielmente, ele é feliz. Por isso que nós precisamos colocar no nosso coração as esperas do Natal que está vindo aqui bem breve, né? Bem em cima, já essa semana. Nós precisamos compreender que a alegria está na fé de crer que Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria há 2000 anos. Porém, eu finalizo esse vídeo com a parte mais legal para mim.
Se você tiver sua Bíblia aí, eu convido você a ir lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ver juntos 3 versículos. O versículo 2 que diz assim: Pondo-se a caminho, Davi e todo o povo que o acompanhava partiram para Baala, de Judá, a fim de transportar a arca de Deus, sobre a qual é invocado um nome. E continua. Lá no versículo 11, vai dizer assim: A arca de Yahvé ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, de Gate. E versículo 16, que vai dizer: Aconteceu que entrando a arca de Yahvé na cidade de Davi, a filha de Saul, Micol, olhando pela janela, e viu o rei Davi saltando e dançando diante de Yahvé. E no seu íntimo ela o desprezou. E aí continua. Em primeiro lugar, se você continuar vendo o texto de Lucas, depois que Maria canta o Magnífica, vai se dizer que ela ficou 3 meses ali na casa de Isabel. Mesma numeração que aparece aqui em 1 Samuel, capítulo 6. Da mesma forma como o rei Davi pulou e dançou diante da arca, João Batista pulou no ventre da sua mãe. Da mesma forma como aqui vai falar, né, da questão da ida, né, no deserto, da mesma forma Maria fez. E para piorar a situação, né, no versículo 9 vai dizer assim: Nesse dia Davi teve medo de Yahvé e disse: Como virá a arca de Yahvé para ficar na minha casa? É uma expressão muito similar que Isabel vai dizer, né? Como posso merecer que a mãe de meu Senhor me venha visitar? Essa comparação, né, nos leva a compreender, claro que tem biblistas que discordam, mas existe uma boa gama também que concorda, que provavelmente São Lucas estava olhando para esse texto de 2 Samuel e ele estava fazendo uma comparação com Nossa Senhora. Tudo isso por quê? Vamos fazer uma grande análise agora. A Arca da Aliança era a presença de Deus lá no Antigo Testamento. Dentro dela se encontrava o maná, que era o pão que tinha descido do céu. Também se encontrava ali as tábuas de pedra, né, que Moisés recebeu dos 10 mandamentos. E se encontrava também a vara de Arão, que foi um grande sacerdote. Em Maria, em seu ventre, se encontravam 3 coisas também, né? O pão descido do céu, que é o próprio Cristo. Ele, que é a nova tábua da aliança. E ele também que é sacerdote. Perfeito. Por isso que dentro do ventre de Maria habitou o próprio Deus. Por isso que nós podemos pensar em Maria como a nova arca da aliança, ou a arca da nova aliança. Maria era aquela a qual Deus escolheu para habitar. Deus encontrou uma morada digna de uma mulher que tinha fé, uma mulher que soube ser escrava da vontade de Deus. E aí você pode estar se perguntando, e o que é que tudo isso aqui aponta para o Natal? E aí eu vou trazer de volta um pensamento lá de São Cirilo de Jerusalém, lá do século III. Ele ensinava que para receber a comunhão, a gente teria que segurar assim. Mão direita embaixo, mão esquerda em cima, e as mãos deveriam ser assim, ó, opostas, né? Formando uma espécie de uma cruz. Primeiro, porque a cruz nos lembra da salvação. Segundo, porque formava uma espécie de um trono. Mas em terceiro, porque parece com a manjedoura. Né? Na hora que nós recebemos a comunhão eucarística, a nossa mão simboliza uma manjedoura, porque o Cristo quer habitar em nosso coração. Maria seria essa espécie de manjedoura perfeita. Maria foi a arca que permitiu com que Deus pudesse habitar de modo perfeito em seu coração. Da mesma forma como Maria permitiu. Nós também somos convidados neste Natal de permitir com que Jesus venha morar em nosso coração. Permitir com que o nosso coração seja uma manjedoura. E que assim como Maria, possamos ser novas arcas da aliança, levando Jesus a primos, tios, familiares, aonde quer que sejamos. Que de fato Maria nos ensine a nos preparar melhor para o Natal. O Mestre vem chegando, o menino Jesus vem chegando aí. E o seu coração está preparado para ser manjedoura? Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe, um santo e abençoado Natal desde já. E lembrando, em breve aqui no canal já vão ser lançados os estudos e reflexões sobre os textos desta solenidade do Natal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, me ajude a evangelizar. Que Deus te abençoe e até mais.